Caro Leonardo da Vinci, hoje à noite, vamos mergulhar no incrível mundo de Leonardo da Vinci, um homem cujo gênio realmente não conhece limites. Um artista talentoso, inventor, cientista e filósofo, Da Vinci incorporou o espírito do Renascimento. Feche os olhos e deixe-se ser transportado para um mundo onde a arte e a ciência se entrelaçam, onde esboços de carros voadores dançam ao lado de retratos de beleza temporal. Deixe a história envolvê-lo. Este homem extraordinário nasceu em 15 de abril de 1452, na pequena vila de Vinci, na Itália. Ele era o filho ilegítimo de um notário e um camponês. Ele cresceu cercado por olivais rolando e pela beleza do campo italiano. Ele adorava esboçar animais, plantas e paisagens com detalhes meticulosos. Ele não tinha uma educação formal em latim ou grego, as línguas científicas da época. Leonardo era um cara realmente curioso. Ele adorava observar a natureza, coletar insetos, estudar o voo dos pássaros e dissecar animais. Ele ficou fascinado com a forma como as coisas se moviam. Mais tarde, seu olhar atento a detalhes moldou suas obras-primas artísticas e invenções inovadoras. Quando ele tinha apenas 14 anos, o incrivelmente talentoso Leonardo foi enviado à bela cidade de Florença, a capital artística da Itália, para estudar sob a orientação do renomado pintor e escultor Andrea del Verrocchio. No workshop de Vero, Leonardo aprendeu o básico da pintura, escultura e design mecânico. Ele aprimorou suas habilidades ao lado de outros grandes artistas da época. Há uma história de que, quando Leonardo pintou o anjo no batismo de Cristo de Vero, seu trabalho foi tão emocionante que seu mestre jurou nunca mais desenhar. Mais uma vez, o jovem estudante havia superado seu professor. Florence era uma cidade de criatividade e intelectualidade. Uau! Despertar! Leonardo prosperou nesse ambiente. Ele experimentou perspectiva, anatomia e luz, melhorando constantemente suas técnicas. Seus cadernos daquele período mostram o quanto ele adorava estudar a forma humana. Ele gastou muito tempo desenhando músculos, expressões faciais e desenhos de mãos intrincadas. Essas foram uma de suas obsessões ao longo da vida. As muitas obras-primas de Leonardo incluem algumas das pinturas mais famosas do mundo, mas nenhuma é mais famosa que a Mona Lisa, pintada entre 153 e 1519. Este retrato misterioso de uma mulher com um sorriso indescritível capturou o coração de muitos em todo o mundo por séculos. Leia é inspirado no domínio da técnica de espátula, de Leonardo, que suaviza as transições entre cores e tons, criando uma aparência realista. Seus olhos eram tão profundos e expressivos. Eles pareciam segui-lo onde quer que você olhasse. E sua expressão mudou tão sutilmente com a luz. Às vezes ela estava sorrindo, e outras vezes parecia que estava escondendo um segredo. Não é de admirar que os amantes da arte fiquem intrigados com sua expressão por gerações. Leonardo foi tão dedicado à sua pintura que a levou com ele onde quer que fosse, fazendo ajustes até seus últimos dias. Hoje, todos podemos apreciar essa incrível obra de arte, que é uma das obras mais famosas e estudadas da história. É mantido seguro e som no Museu Louvre em Paris. Outra das incríveis obras-primas de Leonardo é a Última Ceia, que foi pintada nas paredes do belo mosteiro de Santa Maria de Grada em Milão. A representação de Leonardo da cena bíblica é tão única. Ao contrário de outras pinturas, ele capturou o momento exato em que Jesus diz a seus discípulos que um deles o trairá. A pintura é como uma sinfonia de emoções, com choque, descrença e tristeza pulsando através das figuras. Cada um deles reage de maneira única. O estudo de Leonardo sobre gestos humanos e expressões faciais traz um realismo incrível à cena. A pintura mudou com o tempo, mas, felizmente, as pessoas estão trabalhando duro para trazê-la de volta à sua antiga glória, mesmo que esteja um pouco desbotada. A Última Ceia é uma obra de arte amada que continua a inspirar e elevar pessoas em todo o mundo. Leonardo era um cara tão talentoso. Seu gênio se estendeu muito além da pintura, e seus cadernos estão cheios de mais de 13 desenhos. The Last Ceia é amado por muitos, e por um bom motivo. É uma das obras de arte mais respeitadas do mundo. Suas 10.000 páginas de esboços e observações de design mostram que seu criador estava muito à frente de seu tempo. Ele projetou máquinas voadoras inspiradas em pássaros, previu os primeiros conceitos de submarinos e tanques e estudou a anatomia humana com notável precisão. Um de seus Os esboços famosos, O Homem Vitruviano, apresentam proporções humanas perfeitas com base no trabalho de um arquiteto romano chamado Vitruvius. Este desenho simboliza a crença de Leonardo em harmonia entre arte e ciência, mostrando como o corpo humano segue os princípios matemáticos.
Embora muitas de suas invenções nunca tenham sido realizadas, suas ideias lançaram as bases para gerações futuras de engenheiros, arquitetos e cientistas. Sua curiosidade não tinha limites, e sua busca implacável pelo conhecimento continua sendo uma fonte de inspiração até hoje. Nos últimos anos de sua vida, o incrível Leonardo se mudou para a França a convite do rei Francis I. O rei era um grande fã da arte de Leonardo e pensou que ele era um pensador visionário também. Ele decidiu ficar no castelo de Ducly, onde poderia continuar trabalhando em sua pesquisa em um belo cenário com jardins e uma paisagem pacífica. Mesmo em seus últimos dias, a mente de Leonardo nunca parou. Ele morreu em 2 de maio de 1519, aos 67 anos, deixando para trás um legado que sua família decidiu honrar. Eles estão comprometidos em continuar desenvolvendo arte, ciência e cultura. Quando chegamos ao fim de nossa jornada pelo mundo de Leonardo, vamos reservar um momento para apreciar as ideias incríveis e as ideias sem limites que ele capturou em seus cadernos. Sua curiosidade insaciável nos lembra que a mente é um vasto oceano, cheio de infinitas possibilidades. Hoje à noite, deixe o espírito de Leonardo da Vinci fluir, inspirando seus sonhos com um sentimento de admiração. Caro viajante, você é convidado a se juntar a nós em uma jornada pelas maravilhas do Renascença. Vamos explorar a invenção e a beleza temporal da arte, bem como as descobertas dos bons sonhos. Esta noite, mergulharemos no mundo de Michelangelo Buonarroti, um homem cujas mãos moldaram a própria alma do Renascimento. Ele era um escultor, artista, arquiteto e poeta. Ele viu a beleza divina na pedra crua e respirou a vida nela. Feche os olhos e imagine, você está vagando e encontra uma pintura de Michelangelo. Ele nasceu em 6 de março de 1475, em Capri, Itália, mas cresceu em Florença, uma cidade que se tornou o coração de sua herança artística. Desde muito jovem, ele mostrou um talento incrível para desenhar e esculpir. Seu pai ficou desapontado por ele não estar seguindo uma carreira mais estável, mas ele era tão apaixonado por arte que não se importava. Aos 13 anos, ele se tornou aprendiz no estúdio do grande artista Domenico Ghirlandaio. Logo depois, foi levado sob a ala de Lorenzo de Médici, o mais poderoso santo padroeiro de Florença. Foi lá que Michelangelo conheceu cientistas, poetas e filósofos humanistas. É incrível como esse ambiente nutriu seu intelecto e aprimorou seu gênio artístico quando Michelangelo tinha apenas 26 anos. David é uma excelente obra-prima da arte renascentista, esculpida em uma única peça de mármore descartada por escultores anteriores. Michelangelo viu potencial onde outros viram ruínas, e é realmente inspirador ver como ele tirou essa visão e a transformou em algo tão magnífico. David é uma estátua impressionante, com mais de 17 pés de altura. Ele captura o momento anterior à batalha com a precisão de tirar o fôlego, e sua expressão é tão calma e determinada. A escultura tornou-se um símbolo da resiliência e força de Florença, e todos que ficaram antes de serem tocados por sua beleza. Ainda hoje, ainda é considerado uma das maiores esculturas já criadas. É um verdadeiro testamento do incrível talento de Michelangelo. Em 1508, o Papa Júlio II pediu a Michelangelo para pintar o teto da Capela de Cini no Vaticano. No começo, Michelangelo não tinha tanta certeza. Afinal, ele se considerava um escultor. Mas ele continuou trabalhando nisso e, depois de 4 anos, ele havia criado uma das obras de arte mais magníficas da história da humanidade. O mural de 12.000 pés quadrados representando histórias bíblicas do livro de Gênesis, com a criação de Adão no centro, o momento em que a mão de Deus quase toca os dedos estendidos de Adão, se tornou uma das imagens mais icônicas da arte. Apesar do esforço físico que ele sofreu enquanto estava deitada de costas por horas, o resultado é uma visão da beleza divina. Quando foi apresentada em 1512, o mundo ficou admirado e, até hoje, milhões chegam a Roma apenas para olhar para ele. Décadas depois que Michelangelo pintou o teto, ele voltou para a Capela do Cini para criar o último julgamento em sua parede monumental do altar. Concluído em 1541, este belo afresco descreve o segundo, vindo de Cristo e o destino das almas. Ao contrário de seus trabalhos anteriores, o último julgamento é mais sombrio e mais intenso em sua visão dramática de salvação e condenação. Mostra o aprofundamento da espiritualidade de Michelangelo e os tempos turbulentos pelos quais ele viveu. As figuras musculares que flexionam em agonia e êxtase são uma prova de seu domínio da anatomia e da emoção humanas. Nos últimos anos de sua vida, Michelangelo canalizou seu incrível talento para a arquitetura. Ele projetou a cúpula deslumbrante da Basílica de São Pedro na cidade do Vaticano, deixando todos nós admirados com seu gênio criativo.
Ele não conseguiu ver isso o tempo todo, mas sua visão fez um dos marcos mais icônicos do mundo. Seus desenhos arquitetônicos misturavam grandeza com harmonia, certificando-se de que sua influência alcançaria além da escultura e da pintura. A cúpula da igreja é um símbolo de esperança e fé. Fica alto sobre a cidade eterna, uma prova do espírito humano. Michelangelo trabalhou nele até o final de sua vida, criando um trabalho profundamente pessoal e inacabado. Pieta Rondanini é uma bela representação da Virgem Maria Morne, segurando a mão em um momento terno de perda. A última escultura de Cristo é um pouco diferente de seus trabalhos anteriores. É mais cru e expressivo, talvez porque ele esteja envelhecendo e pensando em como a jornada da vida pode ser imprevisível. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1564, aos 88 anos. Ele deixou para trás um legado que formava a própria base da arte ocidental. Ao encerrarmos nossa exploração do mundo incrível de Michelangelo, reserve um momento para apreciar as estátuas, afrescos e grandes estruturas que carregam seu toque criativo. Ele disse uma vez que, quando viu um anjo em mármore, ele se sentiu obrigado a esculpir até libertá-lo. Sua capacidade de ver a beleza na matéria-prima nos lembra que a verdadeira visão não está apenas nos olhos, mas também no coração. Hoje à noite, deixe o espírito de Michelangelo inspirar seus sonhos com força, criatividade e um profundo desejo de alcançar grandes coisas. Bons sonhos, querido viajante renascentista. Sandro Belli, o artista, fica surpreso. Graças e mito, hoje à noite vamos lá. O mundo mágico de Sandro Botticelli, um artista que captura a beleza dos mitos e a elegância divina como nenhuma outra. Suas pinturas brilham com linhas suaves, tons dourados e figuras fabulosas que incorporam o espírito de renascimento. Feche os olhos e seja transportado para um mundo onde deuses imortais dançam sob os céus celestiais. Na bela cidade de Florença, no ano de 1445, o mundo foi abençoado com o nascimento de um talento notável, Sandro Botticelli. Durante seus anos de formação, ele estudou sob a orientação de França Filippo Lippi, onde não apenas absorveu o estilo sutil de seu mestre, mas também cultivou sua própria visão de graça e beleza. Foi nessa vibrante comunidade artística que Botticelli encontrou sua inspiração, um lugar onde o amor e a poesia floresceram para sempre. Harmony prosperou sob o apoio amoroso da família Belli, poderosos medievalistas que se dedicaram ao seu crescimento. Logo, suas belas obras agraciaram o maior salão de Florença, capturando os corações e a imaginação de todos os que os viram. Entre as obras-primas de Bell, O Nascimento de Vênus, concluído por volta de 1485, é certamente o mais icônico. Esta pintura impressionante mostra a bela deusa Vênus saindo do mar em uma concha que foi levada para a costa por uma brisa suave. Seus cabelos dourados parecem seda, e sua pose é graciosa e pura. É um belo exemplo do amor do Renascimento pela mitologia clássica e pela beleza humana. A imagem, com seus pastéis macios e linhas suaves, é como um abraço quente para os olhos. É uma sensação de serenidade e admiração, como uma brisa quente em um dia de verão. Vênus é uma figura tão complexa, não é? Ela representa algo muito maior do que apenas uma forma física. Para Bell, ela era uma ideia, um símbolo do amor divino. Ela estava intocada e eterna, e acho que esse é realmente um dos maiores triunfos de Bell. Primavera é um belo e encantador festival de primavera e verão. As festividades se desenrolam em um bosque mágico, onde as figuras graciosas de Vênus, as três graças, Mercúrio e Flora se movem em perfeita harmonia, exalando uma aura serena. A elegante cortina oscila suavemente, como se fosse acariciada por uma brisa suave, criando uma atmosfera de felicidade pura. A pintura é como um tesouro escondido, um quebra-cabeça com camadas de mitologia e significado. É uma bela mistura de filosofia neoplatônica e elegância clássica. É como um sonho ganhar vida, um belo dança da natureza, fertilidade e ciclos de vida, todos capturados em um delicado balé de cor e forma. Apesar de sua profunda conexão com temas mitológicos, Belli também escreveu obras religiosas que transmitiam fortes emoções e espiritualidade. Suas pinturas da Madonna e da criança são tão calorosas e macias, eles trazem um sorriso ao rosto de todos. O Natal místico é tudo sobre uma visão de fé séria, quase no final do mundo. Mais tarde, depois de ser inspirado pelo pregador radical Savonarola, a arte de Belli começou a ter um pouco mais de uma sensação sombria. Alguns até dizem que ele se interessou um pouco e queimou algumas de suas pinturas durante a famosa fogueira em Roma. É difícil dizer com certeza, mas parece que Florence mudou muito durante o Alto Renascimento, e foi quando novos estilos surgiram.
A elegante abordagem linear de Belli não era tão popular quanto costumava ser. Ele passou seus últimos anos vivendo bastante em particular, e é verdade que sua fama foi ofuscada pelas incríveis obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo. Ele faleceu em 1510 e está enterrado em Florença, mas não de uma maneira super chique. Mas, séculos depois, as pessoas começaram a se lembrar dele novamente, e seu nome ainda está por aí hoje. Suas pinturas são realmente algo especial, e não é difícil ver porque elas serão amadas pelas próximas gerações. Eles são tão requintados e poéticos, um exemplo perfeito de arte no seu melhor. Enquanto nos despedimos do maravilhoso mundo de Belli, reserve um momento para apreciar suas figuras de cabelos dourados, cada um com um olhar que fala muito. Essas pinturas não são apenas tendências, são obras-primas atemporais que capturam a beleza do momento. Eles são um lembrete de todas as coisas boas da vida que ainda nos excitam, mesmo depois de todos esses anos. Que o espírito de Belli seja seu guia e que você encontre inspiração em sua arte. Sonhos que o enchem de elegância, romance e a luz quente e brilhante de uma manhã renascentista. Bons sonhos, querido viajante. Através dos mitos pintados de Pablo Picasso, o rebelde que redefiniu a arte. Vamos mergulhar no mundo ousado e em constante mudança de Pablo Picasso, o artista que quebrou convenções e mudou a própria essência da expressão artística. Ele era um artista, escultor, gravador e visionário. Ele deixou para trás muitos trabalhos que são tão dinâmicos quanto a pessoa. Feche os olhos e passeie por um mundo onde cores, formas e formas estão sempre mudando. O incrível Pablo Picasso nasceu em 25 de outubro de 1881, na bela cidade de Málaga, Espanha. Seu pai, que também era artista, reconheceu o extraordinário talento de seu filho desde tenra idade. Quando ele tinha 7 anos, Picasso já estava pintando como um profissional, superando os alunos que tinham o dobro da sua idade. Seu treinamento formal em técnicas clássicas lhe deu uma base sólida, mas mais tarde ele decidiu ultrapassar os limites e criar algo completamente novo e revolucionário. Quando ele tinha apenas 13 anos, ele teve a incrível oportunidade de ser aceito na prestigiada Academia de Belas Artes em Barcelona, uma cidade que ele absolutamente adora. Foi aqui que Picasso começou a ultrapassar os limites dos métodos tradicionais. Ele começou a desenhar cenas da vida cotidiana e a brincar com linhas ousadas e expressivas. Quando ele era jovem, Picasso se mudou para Paris, onde enfrentou desafios devido à pobreza. Mas ele encontrou inspiração no vibrante espírito boêmio da cidade. Após uma perda trágica, suas pinturas começaram a refletir um lado mais profundo e emocional, com o uso dominante de blues e brancos. Durante esse período, de 1901 a 1904, ele criou obras notáveis como O Antigo Guitarrista, que realmente tocou o coração das pessoas. Seu período de rosa de 1904 a 1906 foi um mundo inteiro. Estava cheia de rosas e laranjas quentes, e eles retrataram artistas de circo e arlequins de uma maneira mais divertida, mas meditadora. É tão inspirador ver como Picasso foi capaz de expressar suas emoções através da cor nesses estágios iniciais. Realmente preparou o cenário para sua visão incrível. Em 1907, Picasso e Georges Braque foram os pioneiros do cubismo, um movimento artístico revolucionário que transformaria o mundo da arte para sempre. Picasso se inspirou em máscaras africanas e formas geométricas, e juntamente com Braque, ele criou um novo tipo de arte pintando vários ângulos de uma só vez. A Demoiselle foi uma mudança de jogo, chocando o mundo da arte com suas figuras fragmentadas exclusivas e formas angulares ousadas. O cubismo não era apenas sobre pintar, era uma maneira de explorar o mundo de todos os ângulos ao mesmo tempo. Como Picasso mantinha refining e aperfeiçoando o estilo, sua arte se tornou cada vez mais complexa. Guica 1937, de Picasso, é um trabalho incrível. É tão complexo, misturando formas, cores e profundidade de uma maneira completamente nova. Foi criado em resposta ao bombardeio da cidade espanhola de Guarda durante a Guerra Civil Espanhola. Uma enorme pintura em preto e branco, com figuras distorcidas de pessoas que sofrem, tornou-se uma declaração anti-guerra eterna. O caos, a dor e a destruição capturados em Guica são algo com o qual todos podemos nos relacionar, independentemente do período. É um lembrete comovente dos horrores que todos experimentamos. Ainda hoje, continua sendo uma das obras de arte políticas mais impressionantes já criadas. Ao contrário de muitos artistas que encontram um estilo de assinatura e ficam com ele, Picasso era um mestre da reinterpretação. Ele se moveu graciosamente do elegante néo-from, o classicismo da década de 1920, para as pinturas surrealistas da década de 1930.
Ele estava sempre crescendo e aprendendo. Ele tentou a mão em todos os tipos de arte, como escultura, cerâmica e gravura. Ele queria empurrar os limites e não deixar ninguém dizer a ele o que fazer. Seus trabalhos posteriores eram cheios de diversão e energia, porque ele ainda estava muito curioso e empolgado com a criatividade. Mesmo nos últimos anos de sua vida, Picasso fez milhares de pinturas, desenhos e esculturas. Ele disse uma vez que leva muito tempo para se tornar jovem. Sua arte estava cheia de vida e brincadeira, e isso fez você se sentir jovem também. Ele faleceu em 8 de abril de 1973, aos 91 anos, deixando para trás um legado incrível que continua a inspirar artistas, pensadores e sonhadores em todo o mundo. Estamos quase no final de nossa jornada pelo mundo de Picasso. Dê uma olhada, pela última vez, em suas telas, cheias de pinceladas ousadas, formas quebradas e imaginação sem limites. Ele uma vez declarou que tudo que você pode imaginar é real, e sua criatividade destemida nos lembra que a arte não é apenas sobre o que vemos, é sobre o que sentimos e como ousamos expressá-lo. Esta noite, deixe o espírito de Picasso inspirar seus sonhos. Caro viajante, bons sonhos, maravilha criativa de Rembrandt, mestre da luz e sombra. Hoje à noite, vamos entrar no mundo brilhante de Rembrandt van Rijn, um artista cujo domínio da luz e das sombras respirou a vida em suas telas. Ele era um contador de histórias, e com pinceladas, capturou a alma humana na luz e na sombra do mundo. Alegria, tristeza e contemplação silenciosa. Todas essas emoções podem ser encontradas no brilho dourado das cenas à luz de velas e nas sombras profundas do mistério. Feche os olhos e viaje através deles. Alegria. Rembrandt van Rijn nasceu em 15 de julho de 1606, em Leiden, na Holanda. Ele nasceu em uma família de Millers, e Leiden era uma rica cidade cultural e educacional. Seu início de vida foi modesto, mas seu talento para desenhar era evidente desde tenra idade. Seus pais se certificaram de que ele recebesse uma boa educação e, aos 14 anos, ele estava estudando na Universidade de Leiden. No entanto, sua paixão pela arte era simplesmente forte demais. Então, ele tomou a emocionante decisão de abandonar a universidade para estudar a pintura sob a orientação do talentoso Jacob van Swanenberg e mais tarde Peter Lastman. Quando ele tinha 20 anos, Rembrandt já estava se mostrando um artista muito talentoso. Seu trabalho foi realmente impressionante, e ele tinha uma maneira especial de capturar luz e textura que era verdadeiramente única. Em 1631, Rembrandt mudou-se para a animada cidade de Amsterdã. Era um lugar ocupado, cheio de pessoas que estavam se saindo bem. Rembrandt era um pintor de retratos, e ele era muito bom no que fez. Ele tinha um talento especial para mostrar os sentimentos das pessoas e fazê-las parecer bonitas. Por causa disso, ele era muito popular entre as pessoas ricas e famosas de Amsterdã. Não demorou muito para que ele fosse inundado de ordens, e sua oficina estava zumbindo com atividades. Foi aqui, neste lugar especial, que ele escreveu algumas de suas obras mais famosas. Uma delas é uma cena hipnotizante em que a luz dança nos rostos dos cirurgiões enquanto examinam a forma humana. Esta pintura é um belo exemplo do crescente domínio da composição, narrativa e iluminação dramática de Rembrandt. Em 1642, Rembrandt terminou A Vigilância Noturna, uma das pinturas mais revolucionárias da Era de Ouro holandesa. Esse trabalho incrível foi tão diferente dos retratos tradicionais de grupos estáticos, porque era animado, cheio de movimento e profundidade. Os números não representaram, eles agiram, interagindo entre si em movimento dinâmico, usando sua técnica de assinatura. Ele cria. Deu uma composição cheia de mistério e intensidade, usando luz e sombra de uma maneira muito dramática. Essa abordagem não era convencional, e é por isso que a pintura foi inicialmente controversa. Night Watch agora é considerado um dos jogos mais populares do mundo, o que é realmente incrível. As pinturas mais famosas da história, apesar de seus triunfos artísticos, marcaram a vida pessoal de Rembrandt, que infelizmente estava cheia de tristeza. Ele se casou com Saskia van Emburg, a mulher de seus sonhos e a inspiração por trás de seu trabalho. Infelizmente, ela faleceu em tenra idade, deixando-o com o coração partido. Seu relacionamento posterior e problemas financeiros tornaram sua luta ainda mais difícil. Embora sua saúde tenha sido um pouco difícil ultimamente, sua paixão pela arte permaneceu forte. Nos últimos anos, ele se viu atraído por autorretrato, criando trabalhos cheios de sincera honestidade. Esses retratos, marcados por rugas profundas, olhos cansados e um olhar de aparência interior, refletem uma vida bem vivida e um espírito que viu os altos e os baixos.
glória e as profundezas do desespero, que jornada em que estivemos juntos. À medida que Rembrandt ficou mais velho, suas pinturas se tornaram ainda mais significativas. Eles mostraram sentimentos profundos, como em Desde Vibride e o Retorno do Filho Pródigo. Ele não tentou mais ser perfeito em sua arte. Ele queria mostrar a vida real, mesmo quando era difícil. Suas pinturas se tornaram mais livres, suas cores mais vibrantes e suas composições mais pessoais. Ele capturou a essência da vida de uma maneira que poucos artistas já conseguiram. Isso fez com que seus trabalhos posteriores sejam um dos mais movimentados da história do arte. Rembrandt teve dificuldades durante seus últimos anos, mas ele continuou pintando até o fim. Ele faleceu em 4 de outubro de 1669, em Amsterdã, deixando para trás um legado que tocaria o coração dos artistas nas próximas gerações. Seu funeral era simples e ele estava enfrentando algumas lutas financeiras. Mas sua arte sempre será um farol de luz, nos guiando enquanto viajamos pelas profundezas da experiência humana e refletem sobre a vida deste notável artista. Reserve um momento para apreciar suas pinturas. Neles, você verá rostos que irradiam vida e sombras que sugerem contos não ditos. Lembre-se, sem luz, não há sombra. Sua arte nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há um raio de luz que brilha. Hoje à noite, deixe o espírito de Rembrandt guiar gentilmente seus sonhos. Deixe suas pinturas encher seus sonhos com a profundidade da emoção e a beleza temporal da alma humana. Bons sonhos, querido viajante de maravilhas luminosas, Vincent van Gogh, artista de paixão e tragédia. Hoje à noite, vamos mergulhar no mundo rodopiante e sonhador de Vincent van Gogh, um homem cujas pinceladas capturam sua alma e a beleza do mundo ao seu redor, mesmo que sua vida tenha sido cheia de dificuldades. Sua arte é como um raio quente de sol, cheio de emoção, movimento e intensidade que toca corações ao redor do mundo. Feche os olhos e deixe-se ser transportado para um mundo de campos dourados, noites estreladas e jardins iluminados pelo sol, onde cor e emoção se reúnem para criar obras-primas. Vincent van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, na Holanda, filho de um pastor. Desde uma idade muito jovem, ele era uma alma sensível. Ele tentou muitos trabalhos diferentes, como trabalhar como traficante de arte, professor e até pregador. Não foi até os 20 anos que ele finalmente encontrou seu verdadeiro chamado na pintura. Ele começou a usar cores mais brilhantes e vibrantes, que agora reconhecemos como seu estilo icônico. É interessante ver a evolução de sua arte, começando com sombrios tons de terra de seus trabalhos anteriores, como os comedores de batata, e terminando com as cores animadas e expressivas que conhecemos e amamos em suas obras-primas posteriores. Em 1886, Van Gogh mudou-se para a encantadora cidade de Paris. Lá, ele descobriu a bela arte do impressionismo e a beleza intrincada da gravura japonesa. A vibrante cena artística da cidade e a influência de artistas como Monet e Toulouse o inspiraram a experimentar cores e luz. Sua paleta outrora escura explodiu em tons de amarelo, azul e verde, com tons ousados e vibrantes que iluminaram seu mundo. As pinturas de Wang Gogh estão cheias de vida. Ele usou pinceladas enérgicas para capturar a essência de seu tempo. Em um de seus autorretratos, ele está usando um chapéu de palha. É uma imagem impressionante que revela sua intensidade e estilo em evolução. Embora ele tenha lutado com solidão e desespero, suas pinturas cresceram. Mais brilhante, cheio de movimento, calor e desejo de paz. Em 1888, Wang Gogh se mudou para Paris, onde continuou a criar uma bela arte. Van Gogh foi inspirado pelas belas paisagens ensolaradas do sul da França. Lá, ele pintou algumas de suas obras mais famosas, incluindo Girassóis, A Casa Amarela e O Terraço à Noite. Enquanto ele estava lá, ele também se tornou amigo do colega Paul Gauguin. O tempo deles juntos chegaram ao fim de uma maneira muito difícil. Van Gogh, que estava lidando com alguns desafios de saúde mental, tomou uma decisão que o levou a cortar parte de seu ouvido. Este foi o começo de sua jornada com doenças mentais, o que o levou a fazer a escolha de ir ao orfanato de Paul de Mouly em 1889. Enquanto ele estava no orfanato, Van Gogh criou uma das pinturas mais icônicas de todos os tempos. Em uma noite estrelada, o céu dança com 1 milhão de estrelas, enquanto a vila abaixo repousa pacificamente. Mas olhe de perto e você verá uma história diferente se desenrolando. Esta não é apenas uma foto bonita, é uma janela para o coração de Wang Gogh. Veja a surpresa, a turbulência, a esperança e a tristeza. Em suas cartas a seu querido irmão, Theo, ele fala sobre seu desejo de paz.
No entanto, sua arte continua sendo um fogo apaixonado dentro dele, capturando a beleza da natureza e a profundidade da emoção humana. Em 1890, o incrível Van Gogh mudou-se para Outsoix, onde, em apenas alguns meses, ele escreveu mais de 70 obras de arte. Suas pinceladas se tornaram ainda mais insistentes e as cores se tornaram mais intensas. Trabalhos como Via Field with Crows sugerem beleza e tristeza, como se ele soubesse que seu tempo estava chegando ao fim. Em 27 de julho de 1890, Van Gogh recebeu um ferimento de bala, cujas circunstâncias permanecem incertas. Ele morreu 2 dias depois com Theo ao seu lado. Suas últimas palavras foram tão gentis e sinceras. A tristeza nunca termina, mas durante sua vida, Van Gogh só vendeu algumas pinturas. Hoje, no entanto, seus trabalhos são considerados alguns dos mais queridos do mundo. Sua jornada pessoal, sua profunda paixão e sua busca inabalável pela beleza continuam sendo uma fonte de inspiração para inúmeros artistas. Ele disse uma vez: "E se não tivéssemos coragem de fazer alguma coisa?" Sua vida era uma prova dessa coragem, o poder da expressão e a profunda conexão eterna entre a arte e o espírito humano. Hoje à noite, vamos todos nos reunir e celebrar o espírito de Vincent van Gogh, e deixar sua arte inspirar seus sonhos. Enchendo-os com profundo amor pela beleza do mundo, como visto através de sua brilhante e inquebrável lente de bons sonhos, o querido viajante da noite estrelada Claude Monet, poeta de luz e cores. Hoje à noite, vamos mergulhar no mundo de Claude Monet, o pai do impressionismo, e celebrar a maravilha de sua arte. De quem pincel capturou a magia fugaz da luz e a beleza em constante mudança da natureza através de cores, reflexões cintilantes e pinceladas sutis? Ele convidou o mundo para ver através de seus olhos, um mundo de movimentos sem fim. Feche os olhos e passeie pelos campos de flores silvestres em manhãs enevoadas e pôr do sol dourado, onde arte e natureza se fundem. A pessoa maravilhosa conhecida como Clay Monet entrou neste mundo em 14 de novembro. Ele nasceu em 1840 em Paris, mas passou a infância em La Hague, uma encantadora cidade costeira na Normandia. Lá, o mar e o céu em constante mudança se tornaram sua primeira fonte de inspiração. Ele passou seus dias pintando, encantado com a maneira como a luz do sol dançava na água. Embora seu pai quisesse que ele assumisse o negócio da família, Mona era natural. Era fácil ver que seu talento artístico era impossível de ignorar. Quando ele tinha apenas 16 anos, ele tomou a emocionante decisão de deixar a escola para trás para seguir seus sonhos. Ele começou a estudar com alguns dos artistas mais talentosos de seu tempo, e foi uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em 1862, Monet se mudou para Paris para estudar na academia. Lá, ele conheceu os colegas artistas Pierre-Auguste Renoir, Alfred Sisley e Frédéric Bazille. Juntos, eles corajosamente se propuseram a explorar novas maneiras de pintar, ansiosas para capturar a beleza vibrante da vida sob uma luz fresca e espontânea. Em 1874, a pintura de Monet Impressão do Sunrise foi exibida, e as pessoas adoraram. Um crítico zombou de seu estilo, chamando-o de impressionismo, mas o nome preso, e o movimento artístico revolucionário nasceu. Monet e seus amigos deixaram para trás realismo sombrio e detalhado para pinceladas rápidas e perceptíveis que capturaram momentos fugazes. Em 1883, Monet se estabeleceu no pequeno Vila de Office de Verne, onde criou um santuário de beleza, um jardim cheio de lírios. Os Weeping Willows e a ponte japonesa foram sua maior fonte de inspiração. Ele pintou incansavelmente, observando a luz transformar a paisagem, e fez isso durante as últimas décadas de sua vida. A cada hora do dia, as pinturas da série Water Lily se tornaram uma sinfonia de cor e reflexão. Cada tela era uma imersão em água pura. A tranquilidade, a água ondulando gentilmente, as cores macias das flores e a luz do sol se afastando das folhas. Não é apenas uma imagem bonita, é um sentimento capturado em pinceladas. O profundo fascínio de Monet pela luz o levou a criar uma série de pinturas que transformaram completamente como vemos arte. Entre 1892 e 1894, ele pintou a catedral inúmeras vezes, cada vez que trazia uma nova profundidade e luz para a tela. Em cada tela, Monet capturou o jogo em constante mudança de luz na pedra antiga, desde o brilho da manhã até o crepúsculo ardente. Ele provou que não foram os dois momentos os mesmos. Nos últimos anos, ele sofria de cataratas que embaçavam sua visão e alteravam sua percepção de cor. Suas pinturas ficaram mais quentes e mais sonhadoras enquanto ele continuava trabalhando, apesar de sua visão desbotada. Sua paixão nunca vacilou.
Ele disse uma vez que eu ainda estava no processo de aparecer, e seu incentivo significava o mundo para mim. Perseguindo depois. A cada pincelada, ele pegou a luz, recusando-se a deixar a escuridão assumir o controle. O incrível Clay Monet morreu em 5 de dezembro de 1926, aos 86 anos, deixando para trás um legado que mudou o mundo da arte para sempre. Sua casa e jardins em Giver continuam sendo um destino de peregrinação para os amantes da beleza, e suas mentiras de água continuam trazendo paz àqueles que os olham. As pinturas de Monet mostraram ao mundo uma nova maneira de ver, que adotou a imperfeição, o movimento e a magia fugaz da vida. Ao dar uma última olhada nas reflexões cintilantes, blues suaves e amarelos dourados, lembre-se de que Monet capturou não apenas paisagens, mas também sentimentos. Ele disse uma vez: "Meu jardim é meu, o mais bonito." Uma obra-prima, portanto, seu jardim e sua arte vivem para sempre, florescendo no coração daqueles que sonham hoje à noite. Deixe o espírito de Monet encher seus sonhos de cor, serenidade e o ritmo suave de luz na água. Bon sono, querido viajante. Que você encontre as maravilhas pintadas de Frida Kahlo, um artista de dor e paixão, enquanto viaja pelo trabalho dele. Hoje à noite, vamos dar uma olhada no mundo íntimo de Frida Kahlo, um artista cujas telas refletem sua alma. A cada pincelada, ela transformou a dor em poesia, sofrendo de força e vida no belo poder da cor. Feche os olhos e deixe-se ser transportado para um mundo onde a beleza e a luta estão intimamente conectadas, onde as flores florescem através das cicatrizes e onde a autoexpressão não conhece limites. Frida Kahlo nasceu em julho. Em 6 de dezembro de 1907, em Cacana, México, em uma casa que mais tarde se tornaria conhecida como La Casa Azul, The Blue House, nossa amada dona enfrentou adversidades desde tenra idade. Na tenra idade de 6 anos, ela contratou a poliomielite, o que a levou a manchar pelo resto de sua vida. Mas foram aos 18 anos que sua vida mudou para sempre por um trágico acidente de ônibus. Esse acidente quebrou seu corpo, quebrou a coluna, costelas pélvicas e pernas e a acorrentou na cama por meses. Ela encontrou conforto em pintar com um espelho sobre a cama. Ela se tornou seu próprio objetivo, iniciando uma jornada de autodescoberta através da arte. Ela disse uma vez: "Eu me pinto porque muitas vezes estou sozinho e porque sou o assunto que conheço melhor, mesmo que a dor tenha se tornado meu companheiro constante." Ela nunca silenciou, em vez disso, ela deu voz, usando cores vivas, imagens surreais e honestidade inabalável. A arte de Frida era crua, suas pinturas são tão únicas. Eles estão não filtrados e profundamente autobiográficos. Ao contrário dos grandes murais de seus contemporâneos, ela pintou retratos íntimos cheios de simbolismo, dor e cultura mexicana. Seu trabalho fundiu o folclore local, o surrealismo e a narrativa pessoal, criando um estilo inteiramente o seu. Através de obras como os 2 afrescos e o autorretrato com colar de espinhos e beija-flores, ela definiu suas lutas emocionais e físicas, confrontando a perda de amor e identidade com honestidade destemida. Ela pintou não pela fama, mas pela sobrevivência. Com pinceladas ousadas e detalhes assustadores, ela teve sua própria história em cada tela. Frida e Diego Rive. O relacionamento de Hera foi um pouco rochoso, mas ainda é uma das histórias de amor mais famosas da arte. Ele tinha 20 anos, seu veterano, uma figura maior do que a vida, com paixão por arte e mulheres que não conheciam limites. O casamento deles foi uma jornada complexa cheia de admiração e infidelidade, devoção e tristeza. Apesar da dor que ele causou, Diego permaneceu o maior apoiador de Fred. Juntos, eles viajaram entre o México e os Estados Unidos, mergulhando na política. Arte e revolução, mas Fred's forever music. Uma vez disse: "Não estou doente. Estou quebrado, mas estou feliz por ter ficado vivo enquanto eu posso desenhar." Seu amor era um paradoxo bonito, como devastador e profundamente entrelaçado com sua inspiração artística. Mesmo após o divórcio e o casamento subsequente, Frida nunca parou de amar Diego. Ela escreveu: "Eu te amo mais do que minha própria pele", significava cada palavra. O corpo de Frida nunca foi totalmente curado, e ela está sofrendo há muitos anos. Ela passou por inúmeras cirurgias e sua coluna foi apoiada por aparelhos de metal. Suas pernas estavam enroladas em ataduras, mas ela se recusou a deixá-la sofrer a definir. Em vez disso, ela o pintou em uma coluna quebrada. Ela fica sozinha, seu tronco se abriu, revelando uma coluna em ruínas onde sua coluna deveria estar. Suas unhas cavaram sua pele, e seu rosto permaneceu estoico. Ela é a única que deixou viva. Ela não é do tipo que procura pena.
Ela é do tipo que exige ser vista. Suas pinturas se tornaram sua voz, gritando quando ela não conseguia falar e se endireitando quando seu corpo falhou. Suas cores brilhantes, imagens surreais e emoções rugindo se tornaram dor quando ela chegou ao poder. Seu sofrimento era inegável, mas ela escolheu se vestir de preto. Ela escolheu vestir roupas tradicionais de Tarran, adornando-se com flores e joias que refletem sua cultura. Apesar dos desafios causados por questões de saúde, a paixão de Freda pela pintura e sua herança mexicana alimentaram sua voz política. Ela encontrou força em suas raízes, continuando a criar arte mesmo quando sua saúde vacilou. Em 1953, ela demonstrou sua resiliência participando de sua exposição final do conforto de sua cama de hospital. Em suas entradas finais do diário, ela compartilhou mensagens de força e determinação, inspirando as pessoas ao seu redor com sua coragem. Pernas, minha querida, eu sei que você está aqui quando preciso de você e sou grato por sua força e resiliência. Você sempre foi uma fonte de inspiração, tanto em sua arte quanto em seu desafio. Faz um ano que você nos deixou em 13 de julho de 1954, aos 47 anos. A última entrada em seu diário é um belo lembrete de sua força e seu espírito. Espero que você possa aproveitar a experiência de sair e espero que nunca precise voltar. Mas enquanto você passa pelo mundo de Freda, reserve um momento para olhar para ela novamente. Ela era tão corajosa. Você verá o novo eu, suas lindas flores e as cicatrizes que se tornaram histórias que ela contou uma vez. Eu desenho flores para que não. Freda Kahlo é mais do que um artista. Ela é um ícone, um símbolo de desafio, criatividade e resiliência. Suas pinturas sussurram para aqueles que se sentem quebrados, lembrando-lhes que a dor pode ser transformada em algo bonito, que até as feridas mais profundas podem florescer hoje à noite. Deixe o espírito de Frida Kahlo inspirar seus sonhos, enchendo-os de cor, paixão e determinação para criar beleza, mesmo nos momentos mais sombrios. Bon sono, querido viajante. Pelas emoções pintadas da Geórgia, o espírito deserto de Okef e as flores hoje à noite, mergulharemos nas vastas paisagens da Geórgia. Okef era um artista que viu o mundo com uma visão única. Seus grandes horizontes do deserto, flores imponentes e uso ousado da cor transmitiam a essência de uma força silenciosa da natureza. Ela era uma mulher independente, resiliente e criativa que moldou a arte contemporânea com suas pinceladas destemidas. Feche os olhos e deixe-se entrar no mundo dela, onde as pétalas se abrem como sussurros suaves e o deserto zumbem com uma beleza temporal que o envolverá em sua tranquilidade. Georgia Okef nasceu em 15 de novembro de 1887, em Sun Prairie, Wisconsin. Desde uma idade muito jovem, ela viu o mundo de maneira diferente da maioria das pessoas. Ela não viu detalhes difíceis, ela viu formas fluidas e cores profundas. Quando criança, ela adorava passear por campos abertos. Ela ficou impressionada com a simplicidade da natureza, e isso teve uma grande influência em seu estilo artístico. Numa época em que as mulheres deveriam se encaixar em determinadas caixas, a Geórgia escolheu um caminho diferente. Chicago e the Artstad. Liga de Nova York. Mas os métodos tradicionais nunca a satisfez. Ela estava determinada a criar algo mais profundo, algo que expressou as emoções, o movimento e a alma da natureza. No início do século XX, seus desenhos abstratos de carvão do rio Oka atraíram a atenção do fotógrafo e dono da galeria Alfred Seglitz. Ele os exibiu em sua galeria de Nova York. A conexão artística deles logo se transformou em um profundo amor, e ela se mudou para Nova York para estar com ele. Sob sua orientação, Okef explorou novas formas, passando da abstração para imagens naturais. Ela pintou o mundo como sentiu, não como parecia. Suas pinturas florais em larga escala se tornaram sua marca, transformando pétalas delicadas em formas ousadas e emocionantes. Em obras como Iris Black da Tura Grass, ela transformou os menores detalhes. A natureza é uma coisa tão maravilhosa, não é? Pode ser grandioso e influente. Os críticos discutiram seu significado, muitas vezes interpretando-os através das lentes da feminilidade e da sensualidade. Mas Okef rejeitou tais rótulos. Eu pinto o que vejo, ela insistiu. Eu pinto o que sinto. Embora Nova York tenha trazido sua fama, foram as paisagens do sudoeste americano que realmente cativaram seu coração. Em 1929, Okef viajou para o Novo México pela primeira vez. Lá, ela encontrou beleza no vasto deserto, rochas vermelhas e ossos de animais emblemá-lo. Era um lugar que falava com ela de uma maneira que nenhuma outra cidade pudesse.
Ela foi atraída pelos infinitos horizontes, céu em constante mudança e a beleza silenciosa e solitária da terra, e encontrou refúgio lá. Ela pintou o deserto não como espaço vazio, mas como um espaço de vida. Sua série de crânios de vaca e mesas encharcadas de sol refletia a fragilidade e a força do mundo ao seu redor. Ela viu a beleza no que os outros não viram, nos ossos, a paisagem arrasada, a paisagem severa. Ela adorava o contraste da luz, e afinal, fez do Novo México sua casa permanente. Georgia O'Keeffe era uma mulher incrível. Ela morava em seu amado Fazenda Fantasma, onde pintou do nascer ao pôr do sol. A única empresa que ela tinha era a terra e o vento. Ela era uma verdadeira pioneira no mundo da arte, que estava cheia de homens na época. Ela fez seu próprio caminho recusando-se a ser colocado em caixas ou definido por outros. Ela era uma mulher que viveu a vida em seus próprios termos. Ela abraçou a solidão e procurou inspiração na vasta e indomável beleza do mundo natural. Mesmo quando ela começou a ter problemas para ver, continuou criando. Ela tentou muitas coisas diferentes, como escultura, e continuou trabalhando. Ela nunca parou de amar a arte e o mundo natural. Uma vez, ela escreveu sobre como ver leva tempo e, através de sua arte, convidou o mundo para realmente ver. Desacelere e reserve um momento para apreciar a beleza simples e profunda do mundo ao seu redor. O'Keeffe era um artista modernista que teve uma profunda influência no mundo da arte. Ela era tão amada que continuou a pintar bem nos anos 90. Ela faleceu em 1986 aos 98 anos, deixando para trás um rico legado de obras que mudaram para sempre nossa visão da natureza, forma e arte. Cor, suas flores ainda florescem nas paredes dos museus, suas paisagens do deserto ainda respiram vida e seu espírito, independente, destemido e profundamente conectado ao mundo, vive em cada pincelada que ela deixou em nossa jornada pelo trabalho de O'Keeffe. Enquanto pensamos no fim do mundo, vamos levar um momento para apreciar a beleza ao nosso redor. Olhe para as delicadas dobras de suas flores, os tons ardentes de suas sobremesas e o céu se estendendo sem fim. Uma vez, ela disse que encontrou uma maneira de transmitir o que não sabia sobre a cor e a forma. E assim ela fez. Em suas pinturas, ele conta histórias sobre solidão, resiliência e amor pela própria terra. Hoje à noite, deixe o espírito da Georgia O'Keeffe inspirar seus sonhos com imensa abertura. Paisagens, pétalas suaves e o poder silencioso de uma mulher que viu o mundo na cor e na luz dos bons sonhos. Caro viajante de horizontes pintados, Albert Einstein, Dreamer do universo, hoje à noite vamos passear pelos corredores sinuosos da história e da ciência juntos para explorar. Prepare-se para uma jornada emocionante enquanto nos aprofundamos na vida de um homem que mudou nossa compreensão do universo para sempre. Imagine isto: você está sentado, tomando um momento para relaxar e deixar a história de Albert Einstein se desenrolar como uma sinfonia suave de descoberta. É uma história que começa como um começo simples, mas está cheio do brilho de um gênio. Nada apenas pensa. O aniversário de Albert Einstein é em 14 de março, um dia que marca o início de sua incrível jornada. Em 1879, na pitoresca cidade da antiga Alemanha, a infância de Albert Einstein era tão comum quanto eles veem. Ele foi banhado com os sons do piano de sua mãe e o zumbido de máquinas da oficina de seu pai. Seu pai, Hermann Einstein, era engenheiro elétrico na época. Enquanto sua mãe, Pauline Cook, nutria o amor de Albert pela música, ele era um pouco diferente de outras crianças. Quando ele era jovem, ele falou tão lentamente que sua família estava preocupada, poderia haver algo errado. Mas esse silêncio precoce foi um sinal de sua profunda contemplação, não a falta de entendimento. Sua família o apelidou de Dinvit por causa de sua natureza e tendência sonhadora de sonhar acordado por horas a fio. Quando ele tinha apenas 5 anos, algo realmente especial aconteceu. Seu pai lhe deu uma bússola simples, um presente que poderia parecer pequeno na época, mas provocou uma paixão ao longo da vida em Albert. Ele ficou fascinado com a maneira como a flecha sempre aponta para o norte, e isso provocou uma curiosidade ao longo da vida sobre o mundo ao seu redor. É quase como se houvesse uma força invisível em jogo, guiando-o através do labirinto da vida. Sua jornada para os mistérios do universo começou em uma idade muito jovem. Os dias de escola de Einstein não eram tão suaves quanto poderíamos imaginar. Ele costumava se sentir confinado pela estrutura rígida e pelo sistema educacional alemão baseado em memorização, e seus professores o descrevem como preguiçoso, desatento e desrespeitoso da autoridade. Mas o que eles não viram foi uma mente jovem sendo perguntada: por quê? Quando Albert tinha 10 anos, ele descobriu livros que queria mudar sua vida.
Ele começou a devorar textos sobre matemática, física e filosofia em casa. Ele poderia passar horas resolvendo problemas muito além do que estava fazendo na escola. Seu tio, Jacó, o guiou pelo currículo. Quem o ajudou a desenvolver seu amor pela álgebra quando ele era apenas uma criança? Quando ele era adolescente, sua família havia se mudado para a Suíça e ele começou a ir para uma escola progressiva muito legal em Zurique. Foi lá que ele realmente começou a brilhar. Ele ainda era um pouco rebelde, mas desta vez tornou sua paixão pela ciência ainda mais forte. Em 1896, Einstein se matriculou no Instituto Politécnico Federal Suíço em Zurique, uma escola altamente respeitada conhecida por seus excelentes programas de ciências. Mesmo aqui, porém, Einstein enfrentou alguns desafios. Ele não gostava de palestras formais, então costumava pular aulas. Tenho certeza de que você ficará tão surpreso quanto ouviu que Albert fez algo verdadeiramente extraordinário nos bastidores. Ele passou noites em seu quarto trabalhando em problemas, lendo artigos científicos e mensagens de texto para colegas. Ele se apaixonou profundamente pela física, especialmente o trabalho de Isaac Newton e James Clerk. Maxwell tinha um estilo de ensino interessante, o que dificultava encontrar um emprego depois de se formar na universidade em 1900. Ele não recebeu nenhuma oferta de emprego, então decidiu trabalhar como tutor de meio período para se sustentar. Em 1902, ele conseguiu um emprego como balconista no escritório de patentes suíços em Berna. O trabalho no escritório de patentes poderia parecer simples, mas era perfeito para Einstein. Isso lhe deu estabilidade financeira, não muita supervisão e muito tempo para pensar. Durante o dia, ele revisava os pedidos de patentes, e à noite, ele se aprofundava nos segredos mais profundos do universo. Então, em 1905, Einstein teve o ano todo. Os historiadores chamam de seu ano milagroso porque ele publicou 4 artigos inovadores em apenas 12 meses. Esses trabalhos mudaram o curso da física moderna. Um desses papéis, o efeito fotoelétrico, mostrou que a luz se comporta como uma onda e uma partícula, chamada fótons. Este trabalho rendeu a Einstein o Prêmio Nobel de Física em 1921 e lançou as bases para a mecânica quântica. Outro artigo, o papel de movimento browniano, explicou como o movimento aleatório de partículas suspensas em um líquido pode ser observado e matematicamente previsto. Uma das coisas mais conhecidas que Einstein contribuiu para a ciência foi sua prova da existência de átomos. Ele teve a ideia de que espaço e tempo não são absolutos, mas relativos. Isso levou à famosa equação I igual mc2, que mostrou que energia e massa podem ser trocadas um pelo outro. A ideia de que pequenas quantidades de massa podem ser convertidas em grandes quantidades de energia era um conceito realmente interessante. Mais tarde, influenciaria a ciência nuclear. O mundo científico ficou surpreso que o humilde Clark pudesse ter patenteado. Como não havia posição oficial universitária para a revolução em física, a resposta estava na capacidade única de Einstein de pensar além dos limites convencionais. Onde outros viram regras, ele viu oportunidades. Ao longo de sua vida, Einstein experimentou altos e baixos emocionais profundos. Em 1903, ele se casou com Mava Maraj, um colega físico que era seu parceiro intelectual durante a faculdade. Einstein e sua esposa, Mava, tiveram 2 filhos, Hans Albert e Edward. Tudo estava indo bem para Einstein, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Infelizmente, porém, o relacionamento deles foi tenso por causa da crescente fama de Einstein e das lutas de Mava. Em 1914, eles se separaram e Mava retornou a Zurique com as crianças. Em 1970, Einstein se casou com seu primo, Elsa. Apesar dos eventos tumultuados em sua vida pessoal, ele permaneceu um pai dedicado. Ele costumava escrever cartas a seus filhos, incentivando-os a buscar conhecimento e perseguir seus hobbies. Suas cartas revelam o lado quente e atencioso de um homem que é frequentemente considerado o epítome da inteligência. Depois de trabalhar nele por quase 10 anos, Einstein terminou sua teoria geral da relatividade em 1915. Este foi um próximo passo incrível em seu trabalho sobre relatividade especial. Sua teoria mostrou que a gravidade não é uma força que reúne as coisas. Em vez disso, é a curva no espaço-tempo causada por objetos realmente grandes. A princípio, a comunidade científica não tinha tanta certeza, mas em 1919, um experimento durante um eclipse solar confirmou as previsões de Einstein sobre a curvatura da luz das estrelas. A rotação ao redor do Sol foi observada exatamente como ele calculou, por um ano. À noite, o mundo estava cheio de notícias da ascensão de Einstein à fama. Ele viajou por toda parte,
compartilhando sua sabedoria através de palestras na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. As pessoas se reuniram para ouvi-lo falar, e os jornalistas o seguiram onde quer que fosse, ansioso para capturar suas ideias e observações. Mesmo depois de se tornar uma figura bem conhecida, Einstein era sempre realista e frequentemente brincava sobre suas realizações. Ele até fez um engraçado divertido sobre como seu cabelo tornou mais fácil para as pessoas o reconhecerem do que suas realizações científicas. Durante a década de 1930, ele se tornou um símbolo de esperança para muitos, especialmente durante um período em que o clima político na Alemanha estava ficando mais sombrio devido à ascensão do Partido Nazista. Sua herança judaica o colocou em grave perigo durante esse período. Ele retornou à Alemanha em 1933 e se estabeleceu nos Estados Unidos, onde ficou encantado em aceitar um cargo no Instituto de Estudo Avançado em Princeton, Nova Jersey. Einstein era uma pessoa incrível. Ele era físico, mas também era um estudioso de humanidades. Ele estava profundamente preocupado com o desenvolvimento de armas de bombas atômicas, que foram possíveis em parte por sua equação E é igual a mc². Embora ele tenha assinado uma carta ao presidente Franklin D. Roosevelt, alertando sobre o potencial da Alemanha para o desenvolvimento de armas nucleares, mais tarde se arrependeu de seu envolvimento e se tornou um ardente defensor da paz. O grande cientista, Einstein, faleceu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos. Suas palavras finais, faladas em alemão, permanecem um mistério porque a enfermeira assistente não entendeu o idioma. Mas seu legado vive, inspirando gerações de cientistas, sonhadores e pensadores. Mesmo após sua morte, o cérebro de Einstein permaneceu um objeto de admiração. Foi preservado e estudado, com a esperança de descobrir os segredos de seu gênio. Mas talvez seu maior legado não seja o cérebro dele. Talvez seja sua capacidade de mostrar ao mundo que a curiosidade, a imaginação e a perseverança podem mudar o curso da história. Quando você estiver prestes a adormecer, deixe a história de Albert Einstein lembrar que mesmo as descobertas mais profundas começam com perguntas simples e um senso de admiração lúdica. Vá em frente e deixe sua imaginação subir, porque quem sabe que segredos incríveis sua mente pode revelar na quietude tranquila da noite. Por Isaac Newton, o alquimista do universo. Vamos voltar ao momento mágico, um tempo de milagres e o amanhecer da ciência. Era uma época em que as pessoas não apenas assistiam às maçãs em queda, elas se aprofundaram, explorando a própria essência da realidade. Deixe-me falar sobre Sir Isaac Newton. Ele era um homem curioso e brilhante que descobriu alguns dos maiores mistérios da natureza. Suas descobertas foram como um conto calmante de descoberta. A grandeza de tudo começa com pacífico e tranquilo, começando na zona rural calma e serena. A brilhante mente de Isaac Newton entrou neste mundo em 25 de dezembro de 1642, na pitoresca vila de Voltor, Inglaterra. Sua chegada foi uma surpresa, pois ele entrou no mundo prematuramente. Ele era minúsculo e delicado, e as pessoas pensaram que ele poderia não sobreviver. Mas Destiny tinha outros planos para esse rapaz que iria abalar o mundo. Os primeiros anos de Newton foram cheios de solidão e simplicidade. Seu pai faleceu antes de ele nascer, e sua mãe se casou novamente quando ele tinha apenas 3 anos, deixando sob os cuidados de seus avós. Uma marca indelével no jovem Isaac, que cresceu tímido, retirado e muitas vezes perdido em pensamento, mas mesmo quando criança, a curiosidade de Newton brilhava. Ele construiu modelos de moinhos de vento, pipas e mostradores solares, geralmente refinando seus projetos com suas próprias técnicas inventivas. Em seus primeiros anos, cheios de observações e experimentos que eram um prelúdio a um futuro brilhante, o treinamento de Newton começou na Royal School em Grantham, onde estudou com um farmacêutico local. No começo, ele era apenas o seu aluno comum. Ele estava mais interessado em mexer com dispositivos mecânicos do que fazer bem academicamente. Mas quando ele teve um confronto com outro garoto no pátio da escola que realmente desafiou seu orgulho, Newton encontrou a melhor maneira de seguir em frente. Então, em 1661, Newton entrou no Trinity College, Cambridge, onde sua paixão por matemática e ciência foi realmente inflamada. Primeiro, ele estava realmente nos clássicos, Aristóteles e Ptolemy, especialmente. Mas então ele encontrou essas ideias totalmente novas de Cernus, Galilei e Kepler. Eles o fizeram ver o mundo de uma maneira totalmente nova, e ele foi fisgado. Mas então, em 1665, Cambridge fechou por causa de um surto de praga, e ele teve que voltar para seu lugar em Westhorpe Manor. Foi lá, durante esse período em que ele ficou preso em casa, que começou em algumas de suas descobertas mais incríveis.
As pessoas chamam de seu ano de milagres porque era um momento tão transformador para ele. A história de uma maçã caindo de uma árvore é um clássico, e é verdade que pode ser um pouco exagerado, mas há alguma verdade nisso. Quando Newton estava olhando para a natureza no jardim de sua família, ele notou que as maçãs caíram no chão. Ele pensou em como isso acontece e percebeu que a mesma força que faz as maçãs cair também controla o movimento da Lua e dos planetas. Isso levou a criar a lei da gravitação universal, que diz que todo objeto do universo atrai todos os outros objetos com uma força que depende de suas massas. A força dessa força é proporcional à distância entre os objetos e é inversamente proporcional a essa distância. A realização de Newton foi uma coisa linda. Não foi apenas um lampejo de inspiração. Foi o culminar de anos de observação, raciocínio matemático e experimentação. Durante esse período, Newton também fez alguns avanços realmente incríveis em matemática, ótica e mecânica. Ele descobriu que a luz branca consiste em um espectro de cores e ganhou visibilidade, deixando a luz do Sol passar por um prisma de vidro. Essa descoberta incrível preparou o cenário para o incrível campo da ótica e mudou completamente a maneira como pensávamos sobre luz. Quando Newton voltou a Cambridge em 1667, ele não era mais apenas um aluno. Ele era um homem pronto para causar um enorme impacto na ciência. Os trabalhos científicos mais importantes na história da filosofia natural, princípios da matemática ou simplesmente princípios. Esta peça maravilhosa define as leis do movimento e a lei da gravitação universal, fornecendo uma base matemática para entender o mundo físico. As 3 leis do movimento de Newton se tornaram a pedra angular da mecânica clássica. Um objeto de repouso permanecerá em repouso. Ei, você já se perguntou como as coisas se movem? Bem, tudo é graças a algumas leis incríveis da física. Por exemplo, se você pressionar alguma coisa, continuará se a força com a qual você pressionar for a mesma que a massa do objeto vezes a aceleração. É como uma dança, sabe? Como, para cada ação, há uma reação igual e oposta. Essas leis são como a cola que mantém tudo unido, de como os planetas se movem para a maneira como uma bala de canhão voa. É como uma obra-prima da ingenuidade humana, misturando matemática com essas belas ideias físicas. O trabalho de Newton foi tão completo e amado que permaneceu a base da física para mais do que 200 anos antes da teoria da relatividade de Einstein surgiu. Enquanto Newton é frequentemente lembrado por suas realizações científicas, ele também teve um profundo interesse em alquimia e teologia por muitas décadas. Ele estava tão curioso. Por muitos anos, ele estudou a textura antiga e conduziu experimentos em sua busca para transformar metais base em ouro e descobrir a pedra do filósofo. A alquimia pode parecer uma pseudociência para nós hoje, mas para Newton, foi uma maneira de descobrir as forças ocultas da natureza. Ele tinha essa crença realmente bonita de que entender o universo precisava de mais do que apenas matemática e observação. Ele pensou que também precisava de pesquisa sobre o místico e o divino. As crenças religiosas de Newton eram bastante complexas. Ele viu Deus como o arquiteto-chefe e acreditava que as leis de Deus governavam o cosmos e tudo nele. O trabalho científico foi, de muitas maneiras, uma tentativa de entender a mente de Deus. Embora suas atividades alquímicas não tenham levado às transformações que ele procurou, elas refletiam a curiosidade insaciável de Newton e a vontade de explorar ideias não convencionais. A ascensão de Newton à fama lhe trouxe admiração e conflito. Uma de suas rivalidades mais famosas foi com o matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, da Universidade de Nova York. É interessante pensar em como essas duas mentes brilhantes desenvolveram suas disciplinas matemáticas. Ambos eram tão talentosos, e, no entanto, tinham uma disputa sobre quem veio primeiro. Isso levou a anos de controvérsia, mas é importante lembrar que ele ocasionalmente contesta a contribuição de Newton, o que lhe rendeu um amplo reconhecimento em 170,5. Ele foi homenageado com o título de Sir Isaac Newton pela rainha Anne, e se dedicou a manter a hortelã real funcionando sem problemas. Lá, ele fez uma contribuição significativa para a reforma do sistema de moeda inglesa. Ele estava em uma missão para pôr um fim à falsificação, mas mesmo quando ganhou fama, Newton permaneceu um homem profundamente retraído e reflexivo. Em seus últimos anos, ele se dedicou à pesquisa em andamento, aprofundando-se profundamente em textos bíblicos e manuscritos alquímicos em busca de verdades que transcendem o mundo material. Sua mente brilhante finalmente encontrou descanso em 20 de março de 1727, quando faleceu aos 84 anos de idade. Ele foi colocado para descansar com grande honra na abadia de Westminster, entre os túmulos mais renomados do mundo. Caro povo respeitado da Grã-Bretanha,
Você encontrará uma inscrição latina em seu túmulo. A inscrição diz: Hic depositum est quad mortal, que se traduz em para Isaac Newton: aqui está o que era mortal. Enquanto seu corpo físico está enterrado aqui, seu legado vive em todas as equações, descobertas e descobertas científicas. O incrível progresso que se seguiu ao seu trabalho lançou as bases para a física moderna, a engenharia e a astronomia. Seu nome permanece sinônimo de brilho científico, uma mente que transcendeu as estrelas. Quando você fecha os olhos hoje à noite, deixe a história de Newton lembrá-lo de que o universo não é apenas algo para observar, é um lugar para se estar. Há muito que explorar, fazer perguntas e sonhar. Deixe suas palavras ecoarem suavemente em seus pensamentos. Se eu já vi mais, é apenas porque fiquei nos ombros dos gigantes. E talvez, no silêncio da noite, você também se pergunte sobre os mistérios que esperam ser revelados. Bons sonhos, caro viajante espacial. Stephen Hawking, Viagens no Tempo e Espaço. Agora, vamos voar além das estrelas. Vamos nos unir para celebrar a vida do homem que nos ensinou a sonhar grande. Não apenas do que está ao nosso alcance, mas também dos mistérios ilimitados do universo. A história de Stephen Hawking é uma história de inteligência, e é uma história que aquecerá os corações de todos que a leem. Resiliência e amor pelo desconhecido. Você é incrível e pode fazer qualquer coisa. Nossa jornada é como um abraço caloroso e amigável, guiando gentilmente no tempo e no espaço. Até os gênios começam nos lugares mais comuns. Stephen William Hawking nasceu em 8 de janeiro de 1942, em Oxford, Inglaterra, exatamente 300 anos após a morte de Galileu Galilei. Seus pais, Frank e Isabel Hawking, estavam profundamente comprometidos com a educação. Sua mãe estudou economia e filosofia, enquanto seu pai era pesquisador médico. A casa deles era um local de livros, ideias e atividade intelectual. Você pode se surpreender ao saber que o jovem Stephen nem sempre era o prodígio que você poderia esperar. Ele era um garoto brincalhão e curioso, mas muitas vezes se descreveu como um estudante medíocre. Junto jovem, ele tinha uma maneira maravilhosa de desmontar as coisas e montá-las novamente. Seja um relógio ou um brinquedo simples, ele sempre ficou encantado com essa atividade. E sob esse lado amoroso e divertido, havia uma mente que estava repleta de ideias. Quando ele era adolescente, Stephen ficou fascinado pelas estrelas, o céu noturno e a ideia do tempo. Ele costumava deitar no jardim olhando para os céus, refletindo sobre os segredos que eles mantinham. Sua curiosidade logo levou à paixão de sua vida. Às vezes, nas noites em que ele menos esperava, Stephen se viu brilhando de emoção. Ele frequentou Center. A escola de Urban foi uma ótima opção para ele. Ele estava bem ali academicamente, mas queria se esforçar mais. Então, quando ele tinha 17 anos, ele decidiu ir à Universidade de Oxford para estudar física. Ele achou o curso muito fácil, mas ele realmente adorava explorar novas ideias e perguntas que foram além do que ele poderia encontrar nos livros didáticos. Ele estava curioso e queria saber mais. Depois de terminar seu diploma em Oxford, Stephen se mudou para a Universidade de Cambridge em 1962. Um ano depois, ele encontrou seu playground intelectual, o estudo de buracos negros, tempo e origem, na universidade. Mas, quando sua carreira acadêmica piorou, a vida lhe apresentou um diagnóstico de refutação inesperado e devastador. Mesmo quando o corpo é frágil, a mente pode. Aos 21 anos, Stephen começou a experimentar sintomas de fraqueza muscular. Tarefas simples, como amarrar suas cadarços ou caminhar, tornaram-se cada vez mais difíceis. Ele estava realmente preocupado, então foi ao médico. Eles disseram que ele tinha uma doença chamada ALS, também conhecida como doença de Lewis. Esta doença faz com que os músculos fiquem cada vez mais fracos, até que um dia ele não conseguiu se mexer, falar ou até mesmo respirar por conta própria. Eles disseram que ele só pode viver por mais 2 anos. O pobre Stephen estava realmente triste, então ele parou de fazer muitas das coisas que costumava fazer. Mas mesmo quando as coisas pareciam muito ruins, ele nunca perdeu a esperança. Ele amava a ciência e queria entender o universo. Sua família e amigos também o ajudaram muito. Stephen disse que, mesmo quando parece não haver esperança, sempre há esperança. Durante esse momento difícil, Stephen conheceu o amor de sua vida, Jane Wilde, enquanto ambos estudavam em Cambridge. O relacionamento deles floresceu, e eles se deram um nó em 1965. Jane era sua pedra, oferecendo-lhe apoio de espessura e fina.
À medida que a saúde de Stephen se deteriorava, ele continuou trabalhando em cosmologia com a mesma paixão que sempre o definiu. Seus colegas ficaram impressionados com a forma como seu corpo poderia estar enfraquecendo, mas sua mente permaneceu forte, e suas ideias se tornaram cada vez mais ousadas. No final dos anos 1960, ele fez uma descoberta verdadeiramente inovadora sobre buracos negros. Até então, muitas pessoas pensavam que estavam apenas espaço vazias, mas ele mostrou que estavam na verdade emitindo radiação. Agora sabemos disso como radiação de Hawking. Essa ideia foi realmente revolucionária porque sugeriu que os buracos negros pudessem perder lentamente a missa e eventualmente desaparecer. Isso era diferente do que as pessoas pensavam antes, porque pensavam que os buracos negros sempre eram os mesmos. Em meados da década de 1970, o pobre Stevens estava em mau estado. Ele mal conseguia se mover e estava em uma cadeira de rodas. Mas sua mente ainda estava forte. Ele estava sempre apresentando novas ideias que mudariam de física e cosmologia. Em 1985, ele teve um caso muito ruim de pneumonia. Foi uma ligação cuidadosa. Os médicos fizeram o possível para salvá-lo e realizaram um procedimento de traqueotomia. Este procedimento deixou incapaz de falar com um dispositivo gerador de fala preso à cadeira de rodas. Mas ele foi capaz de recuperar a capacidade de se comunicar. Sua voz robótica se tornou um símbolo icônico de resiliência e inteligência. Apesar dos desafios que enfrentou, Stephen publicou brevemente seu livro inovador, The Voice of the Dead. Uma breve história do tempo foi escrita com o objetivo de fazer conceitos complexos como buracos negros, o Big Bang e a natureza do tempo parecerem acessíveis a todos. Foi publicado em 1988 com a intenção sincera de ajudar todos, independentemente de seus antecedentes, a entender essas ideias. Tornou-se um best-seller internacional, o que tornou realmente conhecido e inspirou milhões de pessoas a dar uma olhada nas estrelas com conteúdo atualizado. Curiosamente, ao longo de sua carreira, Hawking continuou a ultrapassar os limites do que pensávamos ser possível. Ele trabalhou em teorias que exploravam a origem do universo, a natureza das singularidades e a existência potencial do universo paralelo. Seu trabalho foi sobre conectar os pontos entre física e filosofia, fazendo grandes perguntas sobre como o universo funciona e por que ele existe. Tweet: Hawking foi um cara incrível. Ele era um verdadeiro pioneiro quando se tratava de falar sobre o futuro da humanidade. Ele tinha algumas preocupações com os perigos potenciais da inteligência artificial e realmente instou a humanidade a considerar a perspectiva de desenvolvimento de longo prazo. Ele acreditava firmemente na sustentabilidade da vida na Terra. Apesar de sua fama científica, Hawking tinha um lado divertido, aparecendo em programas de TV populares como Simpsons e a teoria do Big Bang para garantir sua sobrevivência. Ele mostrou sua inteligência e humor dando uma festa para viajantes do tempo. Após o evento, ele enviou convites para ver se alguém do futuro apareceria. Enquanto ninguém o fez, era uma dica inteligente de seu fascínio pela natureza do tempo. Em 1995, Stephen e Jane se divorciaram após anos de tensão, amplamente impulsionados por sua doença e fama. Mais tarde, ele se casou com sua enfermeira, Elaine Mason, embora esse casamento também tenha terminado em separação. Apesar dos desafios pessoais que enfrentou, Hawking alimentou um vínculo estreito com seus filhos, Lucy, Robert e Tim. Eles costumavam falar carinhosamente sobre o pai, descrevendo como um pai amoroso com um grande senso de humor. Seu legado se estende muito além de suas realizações científicas. Hawking foi um grande campeão dos direitos de deficiência. Ele mostrou ao mundo que ter uma deficiência não define quem é uma pessoa. Ao longo de sua vida, ele inspirou milhões de pessoas, mostrando que, com determinação, criatividade e curiosidade, podemos superar até os obstáculos mais assustadores. Em 14 de março de 2018, a mesma data que a estrela entrou em colapso e deixando para trás uma luz que nunca desaparece, o mundo lamentou a perda de um homem notável. Stephen Hawking faleceu pacificamente aos 76 anos. Ele fará muita falta por todos os que foram inspirados por seu trabalho, o que expandiu nossa compreensão do cosmos e o potencial do espírito humano. Ele foi enterrado na Abadia de Westminster, ao lado dos túmulos de Isaac Newton e Charles Darwin. Este é um lugar perfeito para um homem que estava nos ombros dos gigantes e se tornou um deles. Um legado entre as estrelas. Quando você adormece, sua curiosidade não conhece limites, como ele disse uma vez. Olhe para as estrelas, não aos seus pés. Faça sentido do que você vê e se pergunta sobre o universo. Esteja curioso esta noite.
Deixe suas palavras ecoarem suavemente enquanto você sonha. Talvez as respostas para nossas melhores perguntas estejam esperando que você as encontre em algum lugar no silêncio do espaço. Bons sonhos, Stargazer Nikola Tesla, mestre em Lightning. Agora, vamos mergulhar na história de um homem notável cujo brilho iluminou o mundo, literal e figurativamente. Nikola Tesla era uma pessoa incrível. Ele era um visionário e também era um pouco misterioso. Ele é um sonhador que imaginou um futuro muito além de seu tempo. Enquanto você se instala, deixe sua extraordinária jornada eletrificar sua imaginação gentilmente. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856, à meia-noite em Smrdar, uma pequena vila no que hoje é a Croácia. Seu nascimento foi acompanhado por uma tempestade severa e, de acordo com a lenda da família, a parteira exclamou: "Esta criança será um filho da luz." Suas palavras provariam ser proféticas. Tesla cresceu em uma família que valorizava a inteligência e a espiritualidade. Seu pai, Milutin Tesla, era um padre e poeta ortodoxo sérvio, enquanto sua mãe, Juka Mandic, era sérvia. Ela era uma alma tão criativa. Ela criou todos os tipos de pequenos eletrodomésticos e se certificou de que seus filhos soubessem o quanto era importante ser curioso. Mais tarde, ele disse que sua mãe era a razão pela qual ele se tornou um inventor. Desde muito jovem, Tesla tinha uma lembrança incrível e um profundo amor pela natureza. Ele poderia memorizar livros inteiros, resolver problemas complicados de matemática em sua cabeça e imaginar invenções mecânicas com tanta clareza. E tudo isso não era apenas para a escola. Brilliant era um garoto que adorava passar um tempo na natureza. Ele fazia longas caminhadas no campo, onde apreciava toda a beleza dos animais, plantas e rios ao seu redor. Foi durante essas caminhadas que ele encontrou sua inspiração para futuras invenções. Sua jornada acadêmica começou em sua escola local, mas foi durante seus estudos na Escola Politécnica em Graz, na Áustria, que sua paixão pela engenharia elétrica realmente decolou. Seus professores ficaram impressionados com sua capacidade de visualizar conceitos. Eles ficaram surpresos que ele poderia fazer isso sem modelos físicos ou diagramas de Edin. Uma das paixões mais antigas de Tesla foi a corrente alternada. A eletricidade era o conceito que acabaria por definir sua carreira na época. A corrente direta, defendida por Thomas Edison, era a forma dominante de engenharia elétrica. Tesla viu limitações na corrente direta, no entanto. Apesar de seu brilho acadêmico, as ideias não convencionais de Tesla geralmente se chocavam com os métodos tradicionais de ensino. Ele não terminou bem o ensino médio, mas isso não o impediu de estar cheio de ideias. Ele estava convencido de que criar um sistema mais eficiente era uma das coisas mais importantes do mundo. Em 1884, a incrível Tesla chegou à Big Apple. Ele tinha uma carta de introdução e uma cabeça cheia de ideias. Ele começou a trabalhar com o incrível Thomas Edison, o famoso inventor que construiu um enorme império com eletricidade direta. Mas o relacionamento entre os dois homens era sobre o espírito prático e profissional de Edison. O pensador era sobre obter resultados, não apenas pensando neles. Enquanto isso, Tesla era um verdadeiro visionário, sonhando em melhorar os sistemas para tornar o mundo um lugar melhor. Se eles pudessem revolucionar o mundo, os dois entraram em conflito por causa de suas diferentes abordagens para a solução e a inovação de problemas. Quando a Tesla propôs o desenvolvimento de um sistema de aceleração, Edison rejeitou a ideia. Ele disse que brincar com AC era uma perda de tempo que ninguém usaria. Isso entrou com Tesla, então ele decidiu deixar a empresa de Edison e começar a sua. Ele logo se tornou amigo de George Westinghouse, um industrial que acreditava na visão de energia de Tesla. Sua colaboração levou a uma competição entre o sistema K da Tesla e o sistema DC de Edison. As inovações da Westinghouse em 1893 foram realmente inovadoras. Eles mostraram ao mundo que o AC era o caminho a percorrer. No ano passado, Tesla e Westinghouse se juntam novamente para mostrar o incrível potencial do poder da K na Exposição Colombiana do Mundo em Chicago. Eles iluminaram toda a exposição com a tecnologia de Tesla, e todos ficaram impressionados. O AC se tornou a fonte de energia mundial, e o sistema K da Tesla foi escolhido para aproveitar o poder das cataratas do Niágara. Foi um dos projetos de engenharia mais ambiciosos de seu tempo, e foi um enorme sucesso. Em 1895, a usina de Falls do Niágara começou a enviar eletricidade para Buffalo, Nova York. Este foi o começo de algo novo e emocionante. O sucesso do projeto foi uma grande vitória. Ele silenciou os opositores e fez com que o K seja a energia elétrica.
Mas a mente de Tesla nunca parou de pensar. Ele comemorou sua vitória, mas já estava sonhando a próxima grande novidade: transmissão sem fio. Ele tinha essa ideia selvagem de que a eletricidade poderia viajar pelo ar sem fios. Parece algo fora de um filme de ficção científica, mas para muitos de seus colegas cientistas na época, não passava de um sonho. Em 1891, ele patenteou a bobina Tesla, um dispositivo que produz eletricidade aguda. A eletricidade de baixa tensão se tornou a base para muitas tecnologias sem fio, que usamos todos os dias. As manifestações de bobinas foram impressionantes e as pessoas ficaram impressionadas quando viram dança de raios no ar. A Tesla acreditava que um dia a tecnologia sem fio poderia fornecer ao mundo energia livre. Seu sonho se tornou realidade em parte com a construção da Torre Wardenclyffe em Long Island. Era uma estrutura enorme projetada para transmissão sem fio de eletricidade e comunicações a longas distâncias. Infelizmente, dificuldades financeiras e ceticismo dos investidores forçaram o projeto a fechar antes que pudesse ser concluído. Embora a Torre Wardenclyffe nunca estivesse totalmente operacional, ela estabeleceu as bases para futuras tecnologias, como rádio, comunicações sem fio e outras comunicações. Até o Wi-Fi moderno. Apesar de suas realizações notáveis, os últimos anos de Tesla foram marcados por isolamento e estresse financeiro. Ele era um homem de hábitos excêntricos, preferindo trabalhar tarde e muitas vezes dormindo. Ele teve dificuldade com pérolas, estava totalmente no número 13 e encontrou conforto em alimentar os pombos nos parques da cidade de Nova York. Tesla era um cientista muito dedicado e sentiu que seu trabalho levou todo o seu tempo. Ele nunca se casou e não tinha muitos amigos íntimos porque estava muito ocupado. Quando ele ficou mais velho, ele começou a se sentir cada vez mais solitário. Em 1931, no dia de seu 75º aniversário, o incrível Tesla foi homenageado pela revista Time. A revista colocou na capa e celebrou suas surpreendentes contribuições para a vida moderna. Apesar de sua vida modesta, o espírito de Tesla nunca vacilou. Nos últimos anos, ele às vezes achava desafiador cobrir suas despesas. Em 7 de janeiro de 1943, o mundo lamentou a perda desse indivíduo notável. Ele faleceu pacificamente em seu quarto no New Yorker Hotel, deixando para trás um legado que continuaria inspirando gerações vindouras. O mundo finalmente começou a realmente apreciar o quanto ele contribuiu. Ele possuía mais de 300 patentes e era um pioneiro de tecnologias que todos tomamos como garantidos hoje, como rádio, raios-x, motores elétricos e comunicações sem fio. Seu nome se tornou sinônimo de inovação. Hoje, a Tesla Motors, fundada por Elon Musk, tem seu nome como uma homenagem ao seu espírito visionário. Hoje à noite, quando você fecha os olhos, deixe a história de Tesla lembrar que até os sonhos mais loucos podem desencadear revoluções. Uma vez ele disse algo muito bom para mim. Ele disse que o presente pertence a eles e que o futuro que eu realmente trabalhei me pertence. Sou muito grato por suas amáveis palavras. Eles são como as correntes quentes que ele irradia. Imagine o seguinte: você está flutuando ao longo dessas correntes invisíveis, seguindo o caminho do nosso mundo. Em toda luz brilhante, todo sinal sem fio e toda centelha de criatividade dentro do sonho de Tesla, há uma chance de explorar a maravilha da vida. Agora, vamos embarcar em uma jornada guiada pelo tempo, explorando a vida de um homem cujas descobertas mudaram a maneira como entendemos o mundo natural. O próprio Charles Darwin é a história. Ele tinha uma curiosidade insaciável sobre o mundo natural e está aqui para nos guiar em uma jornada pelo tempo. Relaxe e vamos aprender sobre a vida deste inventor incrível. Deixe essa aventura suave levá-lo a costas distantes e maravilhas ocultas de um parto silencioso. Um garoto curioso no silêncio do interior inglês, é onde a natureza chama carinhosamente a jovem vida. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na pequena cidade de Shrewsbury, Inglaterra, de sua família. Ele estava familiarizado com o pedigree de cientistas e pensadores, seu pai, Robert Darwin, sendo um médico respeitado. O avô de Charles, Erasmus Darwin, era um naturalista e poeta incrível. Mesmo quando criança, Charles estava sempre cheio de curiosidade. Ele adorava coletar insetos, minerais e conchas e passou horas observando as plantas e os animais ao seu redor. Sua mãe, Susana, faleceu quando ele tinha apenas 8 anos, mas seu amor pela natureza era um conforto constante ao longo de sua infância. Embora ele fosse um cara curioso, Darwin não era o melhor aluno. Ele não era fã de regras estritas, e muitas vezes se achava sonhando acordado na aula.
Mas quando ele não estava na sala de aula, sua mente estava cheia de admiração, especialmente quando ele estava explorando o mundo natural. Ele não era o estudante de medicina mais ansioso. Às vezes, a vida nos dá desvios inesperados. Em 1825, por exemplo, o pai de Darwin o enviou para estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Mas a visão das operações realizadas sem anestesia horrorizou o jovem Charles. Ele rapidamente percebeu que o medicamento não era para ele. Em vez disso, ele passou a maior parte do tempo explorando piscinas de maré e estudando a vida marinha com naturalistas. Foi uma grande oportunidade para ele explorar sua paixão pela natureza sem ter que se concentrar na medicina, na qual ele não estava tão interessado. O pai de Darwin era um homem gentil que sempre tinha os melhores interesses de seu filho no coração. Ele sugeriu que seguisse uma carreira no clero. Em 1828, o jovem Darwin começou sua jornada no Christ's College, Cambridge, ansioso para aprender sobre teologia. Você ficará surpreso ao saber que foi aqui que começou a prosperar. Ele se tornou amigo de naturalistas e botânicos que o ajudaram a desenvolver seu amor pela natureza. Um de seus mentores, John Stevens Enshaw, desempenhou um papel muito importante na vida de Darwin. Ele ajudou Darwin a ter uma oportunidade incrível que mudaria o curso da história. Darwin faleceu em 1831, quando tinha 22 anos. Foi convidado a se juntar ao HMS Beagle como naturalista em uma viagem de 5 anos para mapear as costas da América do Sul. Seu pai não estava muito empolgado com isso no começo, mas Darwin pegou a oferta de qualquer maneira, porque estava muito empolgado com a aventura e o conhecimento que ganharia. A jornada foi emocionante e cansativa, mas todos nós conseguimos, e é isso que mais importa. Darwin era um verdadeiro explorador. Ele viajou para florestas tropicais, ilhas vulcânicas do deserto e vastas planícies cheias de vida selvagem. Ele coletou milhares de amostras de plantas, animais, fósseis e rochas e documentou suas observações com notas e esboços cuidadosos. Mas ele fez tudo isso nas Ilhas Galápagos. A jornada de Beagle de Darwin foi uma aventura incrível. Ele viajou para lugares que poucos europeus já viram. Ele ficou impressionado com a beleza das montanhas dos Andes e estudou fósseis de criaturas extintas incorporadas nas rochas. Ele também estudou os matagais de coral, que desafiaram sua compreensão da geologia. Quando ele voltou para a Inglaterra em 183, ele teve uma compreensão mais profunda da complexidade da vida. Ele era um jovem explorador que estava muito interessado na natureza. Ele tinha muitas coisas interessantes a dizer sobre isso e coletou muitas informações. Levou mais de 20 anos para preparar seu trabalho mais famoso para a publicação. Durante esse período, o adorável Darwin casou com sua querida prima Emma Wedgwood. Eles começaram uma vida simples e pacífica juntos em uma pequena casa em Kent. O casamento deles foi baseado no amor e respeito mútuos, e Emma era um defensor dedicado do trabalho de Darwin. Ela teve dificuldade com as implicações religiosas de suas teorias, mas o amava muito e queria apoiá-lo. Darwin era um cientista tão incrível. Ele passou anos analisando suas descobertas, conduzindo experimentos e correspondendo a outros cientistas. Ele costumava hesitar devido a estresse e doenças crônicas, mas sua determinação nunca vacilou. Ele passou 8 anos aprendendo tudo sobre mariscos e pombos. Ele os observou de perto para entender como suas características são passadas de uma geração para outra. Ele também passou muito tempo observando como as minhocas se comportam. Durante esse período, ele lentamente criou sua própria teoria da evolução através da seleção natural. Em 1859, Darwin publicou A Origem das Espécies por Seleção Natural, um livro que mudaria o mundo científico para sempre. Sua ideia central era simples, mas profunda. Com o tempo, as espécies evoluem através da seleção natural. Isso significa que as características mais adequadas para o meio ambiente são transmitidas para gerações futuras. O livro de Darwin foi um grande sucesso na comunidade científica, mas também fez as pessoas falarem. Algumas pessoas realmente adoraram, dizendo que era uma obra-prima de observação e raciocínio. Outros, no entanto, ficaram menos felizes com isso. Eles pensaram que foi contra suas crenças religiosas sobre como a vida foi criada. Darwin era um cara bastante descontraído. Ele não era de confronto. Ele preferiu deixar seu trabalho falar por ele. Mas, ao longo dos anos, sua ideia se tornou cada vez mais popular. Pessoas como Thomas Huxley tinham a ver com defesa da evolução. Eles eram tão apaixonados por isso que foram apelidados de Bulldog de Darwin. Com o passar do tempo,
Havia mais e mais evidências que apoiaram a evolução. Essa evidência ajudou a teoria de Darwin a se tornar o fundamento da biologia moderna. Seu trabalho teve um impacto profundo não apenas na ciência, mas também na filosofia e na ética. Ele até abriu a porta para entender a vida como um processo dinâmico e em constante mudança através da literatura. Nos seus últimos anos, Darwin viveu uma vida pacífica em Dalhousie, cercada por sua família e pelos jardins que amava. Ele continuou a escrever e publicar obras em uma ampla variedade de assuntos, de orquídeas a minhocas. Seu senso de admiração no mundo nunca vacilou. Embora ele fosse muito famoso e amado no mundo natural, Darwin ainda era uma pessoa gentil e humilde. Ele absolutamente adorava passar longas horas em caminhadas, certificando-se de parar com frequência para observar as belas plantas e insetos ao seu redor. Seus filhos se lembram com carinho dele como um pai gentil e gentil que sempre incentivava sua curiosidade. Em 19 de abril de 1882, aos 73 anos, Darwin faleceu pacificamente. Ele foi colocado para descansar na bela abadia de Westminster, ao lado do lendário Isaac Newton. É uma honra verdadeiramente adequada para um homem cujas contribuições para a ciência deixaram um legado incrível que ainda podemos ver e apreciar na natureza hoje. Quando você se encontrar cochilando, deixe as lições da história, como ensinado pelo grande Darwin, sussurram em seu ouvido. Ele disse uma vez que nem sempre é a espécie mais forte ou mais inteligente que sobrevive, mas a que mais responde mudança tem mais a oferecer. Suas palavras são um lembrete gentil de que a vida em todas as suas formas é uma história de adaptação, resiliência e milagres. Hoje à noite, enquanto o mundo ao seu redor fica em silêncio, deixe sua mente vagar. Imagine o farfalhar suave das folhas, o grito distante dos pássaros e o ritmo das ondas R. Puxem sobre ilhas distantes. Permita-se ser levado por esses sons e deixe-os levá-lo a um lugar de puro relaxamento. Lá, você pode ter certeza de que novas descobertas nunca mais acontecerão. Bons sonhos, querido explorador dos mistérios da vida. Marie Curie, pioneira radiante, vamos caminhar lado a lado com a mulher incrível que quebrou barreiras e iluminou o mundo, literal e figurativamente. A jornada de Marie C. é uma jornada de perseverança, brilho e dedicação inabalável à ciência. Ao se instalar, deixe o calor de seu legado acender suavemente o seu caminho. Iniciantes humildes. Na Polônia, até a menor faísca pode acender uma chama brilhante. Maria Sadowska, conhecida pelo mundo como Marie Curie, nasceu em 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, Polônia. Ela era bebê da família e cresceu em uma casa cheia de amor, livros e conversas inteligentes. Seus pais eram professores, seu pai ensinava matemática e física, e sua mãe era diretora da escola. A vida foi desafiadora para Marie. Sua família lutou com dinheiro e ela perdeu a mãe por tuberculose quando tinha apenas 10 anos. Mas, apesar da dor, Marie encontrou alegria em seus estudos. Ela se destacou na escola, motivada por sua curiosidade insaciável e um sonho para obter um ensino superior. Este não foi um sonho fácil de alcançar para as mulheres na Polônia do século XIX. Durante o tempo da Polônia sob o domínio russo, houve limitações no acesso das mulheres à educação. Mas Marie era uma mulher determinada. Ela frequentou uma escola subterrânea secreta chamada Universidade Flying, onde as mulheres poderiam estudar, apesar das circunstâncias desafiadoras. Lá, sua paixão pela ciência se aprofundou e ela fez um voto sincero de buscar melhores oportunidades no exterior, sonhando com uma nova vida em Paris. A determinação e a oportunidade colidiram em 1891, quando a jovem e ambiciosa Marie, na tenra idade de 24 anos, se mudou para a encantadora cidade de Paris para perseguir seus sonhos no renomado Sorbonne. Os dias iniciais foram desafiadores, mas ela se recusou a deixar as dificuldades a derrubar. Ela morava em um apartamento pequeno e sem aquecimento e muitas vezes sobreviveu com pão e chá, mas sua paixão pelo aprendizado manteve. Com um coração cheio de determinação, ela mergulhou em seus estudos, eventualmente obtendo diplomas em física e matemática. Foi durante esse período que ela cruzou os caminhos com Pierre Curie, um físico cujo comportamento suave e mente brilhante a conquistaram. Os dois eram como duas ervilhas em uma vagem desde o início. Eles tinham muito respeito um pelo outro, e ambos eram loucos pela ciência. Eles se casaram em 1895 e se tornaram não apenas colegas de quarto, mas também parceiros na ciência. Juntos, eles mudaram o curso da história descobrindo a radioatividade. Marie e Pierre iniciaram sua pesquisa sobre elementos radioativos porque estavam muito empolgados com a recente descoberta de raio-x e a misteriosa radiação que emitiram.
Eles trabalharam muito duro em um laboratório improvisado, geralmente em condições difíceis, moendo e processando toneladas de mistura de panificação para descobrir de onde vinha essa energia estranha. E em 1898, todo o seu trabalho duro valeu a pena. Curie e sua equipe fizeram duas descobertas emocionantes: polonium, em homenagem ao local de nascimento de Marie na Polônia, e radium, que emitia um brilho bonito e intenso. Eles nomearam esse incrível fenômeno de radioatividade. Os cuidadosos experimentos de Marie nos mostraram algo realmente importante. Ela descobriu que a radioatividade não é o resultado de reações químicas. Na verdade, é uma propriedade que alguns elementos têm. Este avanço mudou tudo. Transformou completamente a física e a química, e abriu a porta para tantos novos avanços científicos e aplicações médicas. Esta é uma conquista incrível, e é uma prova da incrível dedicação das pessoas que trabalharam tanto para que isso aconteça. Em 1903, a adorável Marie e Pierre Curie receberam o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho em radioatividade. Isso fez dela a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Ela rompeu as barreiras da comunidade científica, que era principalmente homens na época. Mas, mesmo quando ela estava comemorando essa enorme conquista, a tragédia ocorreu em 1906. Pierre foi morto em um acidente de rua, e Marie ficou devastada. Ela estava com o coração partido, mas encontrou forças para continuar. Ela assumiu uma posição como professora de Pierre em Somme, tornando-se a primeira mulher a ensinar em uma prestigiada universidade. Sua pesquisa continuou e, em 1911, ela recebeu um segundo prêmio Nobel em Chemie. Tentar. Ela recebeu essa honra por sua descoberta de rádio e polônio e por seu trabalho em isolar o rádio e o polônio. Você ficará encantado com este puro rádio. Você sabe, ela ainda é a única que ganhou prêmios Nobel em dois campos científicos diferentes. O maravilhoso legado da ciência da cura de Fields a serviço da humanidade. Durante a Primeira Guerra Mundial, o brilhante Curie viu uma oportunidade de aplicar suas incríveis descobertas à medicina e desenvolveram máquinas de raio-x móveis conhecidas como Little Curies. Com sua amada filha Irene ao seu lado, ela treinou técnicos de radiologia e supervisionou pessoalmente a implantação de mais de 200 instalações móveis. Seu trabalho maravilhoso durante a guerra salvou inúmeras vidas e demonstrou sua crença de que a ciência deveria servir à humanidade, mesmo diante do perigo. O Curie dedicado permaneceu comprometido com sua missão de se expor frequentemente a altos níveis de radiação, sem perceber completamente quanto tempo duraria. Mesmo quando sua saúde vacilou, o final do brilho o afetou. Sua luz, que havia sofrido décadas de exposição a materiais radioativos, não era páreo para os desafios que ela enfrentou. Apesar de sua saúde em declínio, ela continuou a trabalhar, impulsionada por sua paixão pela descoberta. Em 4 de julho de 1934, aos 66 anos, Marie Curie faleceu. Ela foi enterrada ao lado de Pierre em um túmulo simples, mas em 1995, seus restos mortais foram transferidos para o Panteão em Paris, um memorial dedicado às figuras mais proeminentes da França. Ela foi a primeira mulher a ser enterrada lá com base em seus próprios méritos. Seu legado, um exemplo brilhante de seu brilho, continua a iluminar o mundo. O legado de C é realmente incomensurável. Suas descobertas incríveis abriram caminho para tantas coisas, como avanços no tratamento do câncer, energia nuclear e imagem médica. É incrível que instituições, escolas e centros de pesquisa em todo o mundo levem seu nome. Eles estão honrando essa mulher incrível que se recusou a deixar as normas sociais obscurecerem sua luz. Como ela disse uma vez, ninguém percebe. O que está feito é feito, e o que resta a ser feito depende de você. Essas palavras, como sua vida, lembram-nos de seguir em frente, mesmo quando as dificuldades parecem intransponíveis. Eles nos lembram que há luz no final do túnel. Quando você fecha os olhos hoje à noite, deixe a história de si lembrá-lo de que, mesmo nos momentos mais sombrios, o conhecimento pode ser um farol. Imagine o rádio brilhando não como algo perigoso, mas como um símbolo de curiosidade e perseverança. Deixe isso levá-lo a sonhos onde as descobertas são infinitas e as barreiras devem ser quebradas. Bons sonhos de um explorador de possibilidades radiantes.